Leitura da Bíblia do dia 27 de dezembro. O livro do profeta Zacarias, capítulos 10 e 11, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia. As ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas, e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei.
O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. O livro de Apocalipse do apóstolo João, capítulo 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram, à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo,
de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E vós, de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca, jamais, em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Provérbios 30, versículo 33. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas.